Hoje eu vou trazer os 20 erros mais absurdos em desenhos que eu duvido que você tenha notado em toda a sua vida. E eu já te adianto que o erro número 20 é o mais bizarro de todos. Por onde começa? Começa do início. Então não tire os olhos da tela, porque o vídeo vai ser grande. Simbora! Pessoal, está na hora da festa. Os animadores de Meu Malvado Favorito 3 deveriam refletir sobre as mensagens que seus filmes transmitem às crianças, porque na cena de perseguição para resgatar os gêmeos, Drew e Gru dirigem em alta velocidade. Em um momento de brincadeira, Drew empurra Gru para fora do carro em movimento. A cena, pensada para ser cômica, pode ser preocupante, se considerarmos que as crianças podem achar que a ideia de agitar o próprio irmão de um veículo é algo interessante ou até mesmo uma atitude ser imitada. Apesar de serem monstros, quase todos os personagens de Hotel Transilvânia são incrivelmente carismáticos e cativantes, o que explica o grande sucesso da franquia, mas até mesmo as grandes produções cometem deslizes. Em uma cena de festa de Halloween, o filho de Murray, a filha dos lobisomens, estão brincando, e a máscara do garoto desaparece e reaparece a cada vez que ele rola no chão. E esse não é o único erro. Ainda no terceiro filme, os passageiros do trem parecem se teletransportar de um vagão para o outro entre as cenas, o que é peculiar, mesmo para um filme sobre criaturas místicas. Em Divertidamente, a Pixar superou as expectativas ao retratar de forma lúdica e sensível as complexas emoções de uma criança em fase de crescimento. No entanto, o filme apresenta algumas inconsistências na linha do tempo. Logo no primeiro dia de aula de Riley, podemos ver a apostila sobre a mesa, antes mesmo da menina entrar na escola. Esses materiais simplesmente somem na cena seguinte. Além disso, em uma revista, a capa estampa a personagem Colette, do filme Ratatouille, lançado em 2007. A Princesa e o Sapo se passa na Nova Orleans, e o filme demonstra uma grande fidelidade à cidade e sua cultura. Contudo, há um detalhe geográfico importante. No filme, o rio Mississippi aparece atrás da Catedral de St. Louis, quando na vida real ele está localizado na frente da igreja. É quase impossível não sentir um arrepio com o diretor de Benjamin Creel, de Os Incríveis 2, que possui um botão em sua sala para trancar as crianças em seu escritório. Mas falando nesse botão, você já reparou que ele desaparece de uma cena para outra? Isso sim é assustador. Que criança no mundo não adora brincar, né? Desta vez não estamos falando de Toy Story, mas sim de Aladdin. Quando o sultão está se divertindo com sua pilha de brinquedos, uma figura familiar pode ser vista. Embora possa parecer apenas um boneco de animal genérico, o brinquedo na verdade é a fera da Bela e a Fera. A referência é confirmada e quem sabe talvez tenha sido um presente de divulgação após o sultão ter suas sessões fiscais aprovadas pela Disney na Arábia. E em Adamo e o Vagabundo, no início do filme, temos o encontro dos donos de Lady e Vagabundo, que tem suas coleiras entrelaçadas até caírem juntos em um lago. Antes da queda, a dona da cadela segura um livro, que magicamente se transforma em uma bolsa quando o casal se levanta da água. Nem todos os fãs da Pixar ficaram para as cenas pós-créditos de Procurando Nemo, mas quem ficou pode rever os peixes do aquário, ainda em seus sacos plásticos. Desde o primeiro filme, a cena levanta duas questões: como eles sobreviveram por tanto tempo naquele saco sem comida, e por que depois de tanto tempo os sacos plásticos ainda não afundaram. O filme Encanto está repleto de segredos, e o diretor Jared Brush tem interagido bastante com os fãs, discutindo teorias e revelando curiosidades. Muitos notaram a semelhança entre Moana e Mirabel, além de ambas as histórias terem uma forte jornada familiar. Lin-Manuel Miranda, compositor de uma das músicas de Encanto, queria que o filme passasse no mesmo universo de Moana, mas a ideia não foi para frente. Apesar de serem semelhantes, os filmes não têm ligação direta. Mesmo assim, Bush incluiu um pequeno easter egg com dois dos personagens mais queridos. Camilo se transforma em Dolores apenas para conseguir mais comida. Um verdadeiro super-herói deve estar sempre pronto para a ação, e o Batman não é exceção. Em Lego Batman, o filme, quando o leal mordomo Alfred aparece na casa do herói para lutar, ele praticamente voa para dentro do piano, para se esconder, derrubando uma bandeja com comidas e bebidas. Poucas cenas depois, o que restou no chão é apenas uma caneca. Apesar de Tarzan ser uma das animações da Disney com alcance do público mais restrito, ele não fica de fora de referências a outros filmes. Na cena em que o pai de Jane é sacudido pelos gorilas, um cachorrinho familiar cai de seus bolsos, e é o irmãozinho, o cachorro da princesa Mula. Aqui está um easter egg que quase ninguém notou em Rei Leão. Em uma cena, há várias hienas sobre as pedras, e aparentemente mais alguém nas sombras. Esse personagem é Joca, o cachorro de Adamo e o Vagabundo. Luca, uma obra recente, é de grande sucesso da Pixar. Se passa na costa italiana e, como era de se esperar, está cheia de referências. Em uma cena, a cor roxa lembra um pouco o azul da Dory. Em outra, com a muralha atrás, a ambientação remete ao aquário do consultório do dentista em Procurando Nemo. Vemos também Luca voando pela cidade com uma asa delta projetada por Leonardo da Vinci. E logo abaixo, um boneco do Pinóquio pula entre os personagens. Além disso, ao lado da cama de Julia, a amiga de Luca, há o Pato Donald. Na cena em que o personagem Boo de Monstros S.A. está brincando com seus brinquedos, podemos ver claramente um carrinho no chão. Você já deve saber de quem estamos falando, né? Nosso querido Relâmpago McQueen, de um filme Carros. Em A Pequena Sereia, encontramos uma das maiores referências de todas. Por alguns segundos, podemos ver Pateta, Minnie e o Pato Donald na plateia. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é um filme que se diferencia dos que já citamos. Por se passar em um universo mágico e de fantasia, ainda assim é curioso que personagens como Centauro Corey tenham tatuagens de atores humanos. Outro fato que chama a atenção é o fascínio dos elfos com fogões automáticos, algo tão comum para nós. Os criadores de um dos filmes mais tocantes e emocionantes da Disney poderiam
deveriam ter dedicado um pouco mais atenção à anatomia animal antes de lançar uma produção. Em uma das cenas de Dumbo, vemos a protagonista usar a tromba para beber água diretamente, quando na verdade os elefantes utilizam a tromba apenas para sugar a água e depois transferir para a boca. Você sabia que Mowgli, o Menino Lobo, foi o último filme da animação em que Walt Disney trabalhou ativamente antes da sua morte? Apesar da enorme importância do filme para os estúdios Disney, ele se destaca pela ausência de elementos mágicos, focado na jornada de sobrevivência de um garoto na selva da Indiana. Contudo, a Disney parece ter salpicado um pouco de pó de pirim-plim-plim no filme. Na cena em que um elefante se apoia em um pequeno galho, quebrando, o mesmo galho reaparece magicamente intacto e é usado para cutucar Mowgli na cena seguinte. E se você, assim como eu, ama ver erros em desenhos famosos, erros em Bob Esponja, eu vou deixar uma palhinha aí pra você ver. Você já parou pra pensar que os animadores de Bob Esponja têm um talento especial para deixar passar pequenos deslizes? Um ótimo exemplo é o episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, que já comentamos por aqui antes. No episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, quando o Lula Molusco apresenta a foto do criminoso para o Bob, o número de identificação do meliante é 122068. Contudo, instantes depois, quando o Estrangulador, já esgotado pelo Bob Esponja, se entrega voluntariamente na delegacia, a mesma foto de portuário exibe uma nova numeração, 021166. Mais um ponto pra gente, né, Nickelodeon? Temos muitas outras falhas para apresentar hoje, então prepara a pipoca, ajuste suas máscaras de mergulho, porque nossa expedição à Fenda do Biquíni está prestes a começar. No episódio 99 da quinta temporada, Monumento da Esponja, a Fenda do Biquíni é varrida por um vento fortíssimo. Com o vento soprando forte, Bob Esponja é simplesmente lançado para fora do Siri Cascudo. E nesse exato momento, que notamos o balde de lixo, que deveria estar posicionado em frente ao Siri Cascudo, simplesmente não foi desenhado. Ainda no mesmo episódio, o Monumento da Esponja, identificamos uma pequena falha de edição. Quando Bob Esponja está se divertindo com os sons que seu corpo produz por causa do vento, vemos um frame muito rápido que seu olho esquerdo fica totalmente branco. Foi veloz, mas nós percebemos. No episódio A Caixa Idiota, Lula Molusco fica curioso com a brincadeira de Bob Esponja e Patrick. Quando o caminhão de lixo leva Lula Molusco embora, junto com a caixa, a cena mostra que a casa do Bob Esponja, o abacaxi que deveria estar ao lado da casa do Lula Molusco, simplesmente desaparece do cenário. No episódio O Retorno do Amigo Bolha, da 8ª temporada, Bob Esponja faz bolhas de sabão em um formato de dinossauro. É justamente no momento em que ele se esforça para soprar que um erro curioso se revela. O braço do Bob Esponja é sobreposto pela textura do seu próprio corpo, desaparecendo momentaneamente. No famoso episódio Texas, da primeira temporada, quando o Sandy está no telhado do seu domo, cantando sobre sua terra natal, percebemos que por um instante a cor marrom do seu pescoço assume o mesmo tom mais claro de suas bochechas. No episódio Imitação de Caranguejo, quando o Bob Esponja percebe seu erro e vai resgatar o seu siriguejo, notamos que a placa que está na parede atrás deles se duplica enquanto eles fogem da cena. Em caixa secreta, após conversar com Patrick, Bob Esponja vai para sua casa. No entanto, ele caminha na direção errada, para a esquerda, na direção da casa do Patrick, quando sua casa, o abacaxi, fica na verdade para a direita. No episódio Nas Botas do Chefe, quando Bob Esponja e Lula Molusco se olham no espelho, a imagem não está invertida como deveria. Lula Molusco está à direita na cena e seu reflexo também aparece à direita, quando deveria estar à esquerda. Em Não Pode Entrar Pirralho, Sandy vira uma tatuagem de mão, de um peixe de cabeça para baixo formando o wall, e invertendo também o coração com tudo na cena seguinte. Quando Bob Esponja tenta abrir um ketchup, a palavra continua wall, mas o coração magicamente volta à sua posição original. No episódio Aula de Volante, da 9ª temporada, o carro que o seu siriguejo usa para ensinar Bob Esponja a dirigir começa a aula sem retrovisores. Após uma batida, quando eles param dentro do Siri Cascudo, o carro não está só intacto, como agora possui retrovisores que não existem mais. Em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 4, da 3ª temporada, Bob Esponja pega o cinto de utilidades do herói ao correr para a casa do Patrick e em uma cena de costas, ele não está usando o cinto, mas na cena seguinte é visto de frente e o cinto reaparece magicamente em sua cintura. Já imaginou o Plankton pronto para mais uma de suas tentativas de roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri e não ter nada para roubar? Pois é um episódio ao espiar pela janela. O Plankton se depara com a ausência do total do Siri Cascudo. Parece que os animadores esqueceram de desenhar o restaurante por completo, deixando o vilão a ver navios. Ou nesse caso, a ver fundo do mar vazio. No episódio em que Bob Esponja adquire um hálito pra lá desagradável, capaz de afastar qualquer um, Patrick e sua genialidade acredita que a causa do problema é a feiura de Bob. Para ajudar ele, faz uma paródia do fantasma para a ópera, usando um óculos com nariz falso. Acontece que em um piscar de olhos, esse acessório simplesmente desaparece. Será que ficou invisível? No fim de 2004, Plankton está empenhado em roubar a receita do hambúrguer de Siri. E para isso, ele não hesita em tirar picles contra o Siri Cascudo, que está sendo defendido por Bob e Patrick. Depois que Patrick é atingido, vemos vários pedaços de picles espalhados pelo chão. Mas na cena seguinte, eles simplesmente sumiram. Será que o Patrick comeu tudo em uma velocidade recorde? Quando o estrangulador se disfarça de guarda-costas para se aproximar de Bob Esponja, ele pega uma chave que estava embaixo do tapete. O detalhe é que na porta não há nenhuma fechadura. E como num passe de mágica, ela aparece do nada na sequência. Parece que a porta do Bob Esponja tem vida própria. Ou nesse caso, fechaduras que se materializam. A casa do Lula Molusco é conhecida por sua capacidade de aparecer e desaparecer em vários episódios. Já mostramos isso em alguns vídeos anteriores, mas vamos relembrar um momento clássico no episódio Patrick o Carteiro. A casa do Lula Molusco simplesmente
simplesmente não está do lado da casa do Bob Esponja, mas na sequência, ela reaparece como se nada tivesse acontecido. Será que ela tem pernas ou os animadores se esqueceram dela por um instante? No episódio Pintores Molhados, na casa do seu siriguejo, temos uma janela grande ao lado da porta, mas em outra cena, ela fica minúscula, quase como se fosse feita sob medida para o Plâncton passar. E a mágica continua logo depois. Ela desaparece por completamente. Parece que a janela do seu siriguejo tem um complexo de encolhimento. Ainda no episódio Pintores Molhados, dentro da casa do seu siriguejo, a parede está repleta de objetos, mas quando Bob Esponja e Patrick saem, a maioria dos itens de decoração simplesmente some. Será que os animadores estavam com preguiça de desenhar tudo de novo? Em Banido da Fenda do Biquíni, enquanto Bob Esponja canta sua versão da música Amo Hambúrguer de Siri, vemos ao fundo uma mesa com garrafas e mostarda e ketchup. Na sequência, acontece simplesmente um milagre. O número de garrafas aumenta e elas mudam de cor, indicando a presença de maionese, uma verdadeira multiplicação de molhos. Em Palhaços do Assobio, quando Lula Molusco levanta o tapete em frente à sua casa, Bob Esponja e Patrick estão lá. Repare nas meias do Bob Esponja. Na sequência, elas desaparecem do nada. Bob Esponja daria um ótimo ilusionista, não é mesmo? No episódio Crustáceo da Meia-Idade, que inclusive foi banido pela Nickelodeon, Bob Esponja e Patrick convencem o seu siriguejo a roubar algumas calcinhas. Quando as gavetas são abertas, as peças íntimas têm um formato convencional, mas quando o seu siriguejo as pega, o formato muda completamente. Uma quebra de continuidade que a Nickelodeon provavelmente nem se importa mais. No mesmo episódio, a mãe de seu siriguejo, a vovó da Pérola, ordena que ele vá para o quarto. De uma hora para outra, os cabelos dela simplesmente desaparecem, mas na sequência, eles retornam ao lugar de origem. Cabelos mágicos, só em Bob Esponja mesmo. Vamos começar com um momento de pura maluquice. Lembra daquele episódio que a Pérola, a filha do senhor siriguejo, fica arrasada com o baile da escola? Ela chora tanto, mas tanto, que as lágrimas dela arrombam a porta do escritório do pai e inundam o siricascudo inteiro. Mas o verdadeiro mistério não é a enchente de lágrimas, e sim os clientes. Se você pausar a cena, vai notar que todos os peixes atingidos pela água são idênticos. É a mesma pessoa multiplicada. Será que a filha do biquíni tem uma máquina de clonagem escondida? É um verdadeiro exército do Ctrl+C, Ctrl+V. Falando em personagens repetidos, quem se lembra do Tom, aquele peixe que grita chocolate? Pois é, ele parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. No episódio em que o Bob Esponja fica com um hálito horrível, o Patrick leva ele ao cinema. Dê uma olhada na plateia. Tem um Tom na segunda fileira e outro idêntico na quarta. E não para por aí. Em outra cena, a câmera revela que nada menos do que 5 Tons no mesmo local. Seriam quíntuplos? E qual deles é o original que odeia vendedores de chocolate? Fica aí a dúvida. A fachada do siricascudo é uma das imagens mais icônicas da animação, mas em um episódio específico, algo some misteriosamente. É quando Bob Esponja desenvolve um medo paralisante de altura e fica preso lá em cima. Durante quase todo o episódio, enquanto acompanhamos o drama do nosso herói no telhado, a famosa antena do restaurante simplesmente desaparece. Teria a equipe de manutenção levado para um concerto justo naquele dia? Ou será que um animador esqueceu de desenhar um dos elementos mais conhecidos do cenário? Cada erro absurdo, né? E se você tá curtindo essa investigação, a cada like que alguém dá, ajuda o Bob Esponja a comer um biscoito. Então já deixa aquele like. No famoso episódio da banda, quando Lula Molusco reúne os moradores para um grande show, vemos a Sandy entre os músicos. Até aí tudo bem. O problema é o instrumento dela, um saxofone. Pense comigo, saxofones são instrumentos de sopro. A Sandy, por ser um mamífero terrestre, precisa usar um capacete cheio de ar para respirar no fundo do mar. Como diabos ela conseguiria soprar o instrumento? Não seria mais lógico ela tocar bateria ou algo assim? Ou será que ela estava só fingindo para apoiar o amigo Lula Molusco? Ainda no episódio da banda, tem outro detalhe bizarro envolvendo a Sandy. O capacete dela é de vidro, né? Então deveríamos enxergar perfeitamente o que está atrás dela. No entanto, em uma cena há um peixe posicionado logo atrás, mas só conseguimos ver a parte da cabeça e os olhos dele através do vidro. O resto do corpo simplesmente sumiu. O capacete da Sandy tem poder de invisibilidade parcial? Esse com certeza foi um pequeno deslize dos desenhistas que criou um efeito bem esquisito. A cena do ensaio da banda fica ainda mais estranha em um momento de caos total. Os instrumentos viram armas e uma briga generalizada começa. Todo mundo está se atacando, menos o Bob Esponja. Mas olhe bem o que ele está segurando. Um braço, e isso mesmo, um braço tirado. De onde ele tirou isso? A gente espera que seja um manequim de um boneco, porque a outra opção é macabra demais para o nosso querido Calça Quadrada. No clássico episódio da Concha Mágica, quando Bob, Patrick e Lula Molusco estão perdidos na floresta de algas, o desespero bate forte. Em um momento de fome extrema, Lula Molusco pergunta à Concha Mágica se ele pode comer um de seus próprios tentáculos. E é aí que a mágica ou o erro acontece. O tentáculo dele, que normalmente é verde água, fica completamente amarelo, da mesma cor do Bob Esponja. Será que ele estava delirando de fome e projetando um amigo no próprio braço para sentir menos culpa? Será que ele estava realmente delirando de fome? O que você acha que aconteceu aqui? Deixe sua teoria maluca aqui nos comentários, que eu quero ler todas. Quando Bob Esponja e Patrick decidem pregar uma peça na Sandy, eles vão até a cúpula dela. Como lá dentro não tem água, eles usam seus capacetes para respirar. A ideia genial é se cobrir com lençóis para parecerem fantasmas. O detalhe é que assim que eles colocam os lençóis, os capacetes redondos simplesmente somem. Eles não caberiam de forma tão perfeita debaixo do pano. Ou eles são mestres em prender a respiração, ou a equipe de animação comeu bola nesse detalhe crucial. No episódio do Estrangulador, o vilão persegue o Bob Esponja até sua casa. Chegando lá, nosso herói não acha a chave. Ele tentou de tudo para entrar, mas sem sucesso. No final, Bob Esponja se
lembra que a chave reserva fica debaixo do tapete. O problema, não havia tapete nenhum na frente da porta durante toda a cena. Ele simplesmente surgiu do nada. Com certeza um tapete mágico que deixou o estrangulador ainda mais furioso. Harold é aquele peixe azul meio esquentado, que sempre aparece na fenda do biquíni. Ele é facilmente reconhecível pela sua bermuda vermelha e camiseta branca. Em um episódio, Patrick, agindo como super-herói, confisca o hambúrguer de Siri de Harold. Quando Bob Esponja vai devolver o lanche, podemos ver claramente que Harold está sem camisa. Mas no corte seguinte, a camiseta branca reaparece magicamente. Ou ele se veste na velocidade da luz, ou foi uma piscada dos desenhistas. A gente se vê na próxima. E se você quer ver mais vídeos de erros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e na tela final que você tá vendo agora, mais 2 vídeos de erros de Bob Esponja que você não pode perder. Então não perde tempo, já clica em algum deles aí pra você ir lá. Tamo junto, é nóis. Mas espera aí, que antes de você ir embora, nós temos mais 2 erros bônus pra você que ficou até o final do vídeo. Então não perde essa oportunidade, porque temos mais 2 erros extras.